E aí, pessoal, vídeo diferente hoje, respondendo perguntas. Eu já era pra ter feito esse vídeo quando eu completei 100 mil inscritos, 200 mil, mas aí depois de completar 400 mil inscritos, demorou tudo isso pra eu criar coragem e fazer um quadro respondendo perguntas. Eu vou responder de forma fluida aqui, o tanto de perguntas possíveis, e aí quando der um tempo aqui considerável, vou parar de responder, tá bom? Espero que sua pergunta seja respondida, se inscreva no canal, curta o vídeo, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de perguntas, me avisem nos comentários, tá? E façam perguntas também. Vamos lá. Pergunta do Eduardo Greco. Sucesso, Rafa. Lá vai uma pergunta que me veio esses dias. Não reagir a uma discussão, conflito. Até onde é maturidade e até onde deixa de ser? Quais os pontos que podemos observar? Conflito é importante em qualquer relação que você tenha com alguém mais próximo. Então, um relacionamento, com os pais, com amigos. Então, assim, o conflito meio que ajuda a resolver uma situação. E faz sentido quando você tem algum tipo de vínculo com a pessoa. Agora, quando você tem um conflito com uma situação em que não vai agregar em nada, sei lá, você tem com um desconhecido, com uma pessoa que não vai fazer diferença na sua vida. No trânsito, por exemplo, você discute com alguém em conflito. Quase sempre não vai resultar em nada. Então, o conflito ele se torna maturidade quando aquele conflito tem um sentido. Ele vai acontecer porque com aquele conflito, a sua situação de alguma maneira vai melhorar no futuro. Então, nesse aspecto eu considero maturidade. E aí, a imaturidade seria quando você tem um conflito com alguém que você ou não conhece ou que não vai fazer diferença nenhuma em sua vida. Você vai perder energia. Porque assim, a vida é meio que isso, né? Você não vai ter todo o tempo do mundo, você tem um tempo limitado, então você tem que meio que escolher seus conflitos. É isso, Eduardo. Elite BS, da onde surgiu seu interesse por psicologia e por que você decidiu seguir essa carreira? Então, eu fiz psicologia porque eu queria aprender a ter mais relações sociais. Eu trabalhava com computador, TI, e eu ficava muito isolado, e aí eu queria meio que desenvolver essa área. E até eu perceber que era uma área que eu gostava muito, que tinha um bom feedback das pessoas, e aí eu decidi sair e ficar só com psicologia. Então, foi basicamente isso. Não era um sonho de infância, um sonho adolescente, assim. Foi uma coisa que surgiu depois dos 20 anos, inclusive. Sofia Sous, qual análise você mais gostou de fazer? Difícil. Com certeza não foram os primeiros vídeos. Eu gostei muito do vídeo que vem na cabeça do Spike, de Cowboy Bebop. Eu gostei bastante porque eu gosto desse... Primeiro que eu gosto de Cowboy Bebop, absurdamente, porque é um anime que é bem melancólico, eu gosto desse tipo de anime. E o Spike, ele passa por algum momento que as pessoas alguma hora vão passar também, que é esse apego com o passado, enfim. Então é um vídeo foi o vídeo que eu mais gostei de fazer, pensando nisso. Próxima pergunta, se você pudesse atender qualquer personagem, quem seria? Eu acho que o Guts de Berserk. Acho que o Guts precisava ali questionar alguns pensamentos, falar um pouco sobre si mesmo. Acho que o Guts seria o caso perfeito, o caso que eu mais queria atender. Isabelle Moura. Parabéns, Rafa, pela conquista. Espero que seu canal cresça cada vez mais. As suas análises são incríveis. Dito isso, a minha pergunta é: qual foi a análise mais difícil que você já fez? Do Itachi, sem dúvida alguma. Porque o Itachi é um personagem que é muito contraditório, vamos dizer assim. Por mais que no vídeo, né, eu tento entender o personagem, e de fato muita coisa faz sentido, mas é muito difícil de entender ali. Eu não entendi até hoje o que o Masashi Kishimoto quis exatamente fazer ali nesse arco do Itachi. Então foi a análise mais difícil de fazer. Tanto é que quando eu postei o vídeo, eu tinha gravado, sei lá, uns 3 meses atrás. E eu demorei pra editar, pra pensar, vou lançar esse vídeo, enfim. E 13718, poderia comentar sobre sua rotina de estudos e também sobre como você planeja e busca artigos para a fundamentação teórica? Então, eu estudo todos os dias. Muito difícil ter um dia que eu não estudo, mesmo em dias de folga, assim, eu acabo lendo pelo menos alguma coisa. Sobre artigos, eu estudo mais por temas, né? Temas de acordo com a demanda clínica que eu tenho. Então, eu procuro os artigos nas revistas mais famosas, né? Desde a Nature, a Journal of Neuroscience, enfim, tem vários. E aí eu vou organizando por blocos. Eu vou meio que salvando os estudos em várias pastas para não se perder. Então eu vou separando pastas por temas. Então por isso quando eu vou falando de um personagem, meio que já sei alguns estudos que vão dar base para aquilo que eu estou falando. Então assim, se for dizer uma dica, guardar tudo que você estuda. Uma coisa que eu faço muito, e que ajuda bastante, tá? E tem vários estudos mostrando isso, é o estudo ativo, né? Então você estuda, você escreve sobre aquilo, eu desenho às vezes, eu faço ligações, conecto coisas, ajuda na consolidação da memória. Tá bom? É isso. Theo 5082. Rafa, qual é o seu livro favorito e que mais te marcou? 2 livros que eu gosto muito. Comporte-se, do Robert Sapolsky, que é um dos meus autores favoritos também. Atores, né? Que fala sobre nossos fiéis, livre-arbítrio, política também, psicologia, enfim. E também do Jordan Peterson, Além da Ordem. É um livro também que marcou bastante. Os 2 autores são opostos um do outro, mas eu gosto bastante, gostei bastante dos 2. Foram os
foram os que mais me marcaram. Tá bom, Theo? Santos Viana, o inscrito do canal com os textos mais incríveis nos comentários, tá? Já sabemos que você é alvinegro de coração, sou botafoguense. E em termos de música, que gêneros musicais fazem a sua cabeça? Abração, querido. Ó, eu gosto de Sam Fender, Everyone You Know, Agnes Obel. É meio indie rock, eu acho. Se você procurar as músicas dessas bandas, são meio parecidas. Então, eu diria que são bandas indie, tá? São cantores, bandas não tão conhecidas assim. O meu canal tem mais inscritos do que dessas bandas, mas são bandas muito boas, tá? Eu acho que é mais indie. Eu gosto de músicas mais melancólicas, enfim. É isso. Esfesto4545. Uma pergunta: qual anime abordou melhor, na sua visão, a perda? Nossa, tem muitos aí, né? Tem muitos animes. Eu diria que Fumetsu no Anata, To You Eternity, né, em inglês. Eu acho que foi um anime que mais... Porque, assim, a primeira temporada tem várias mortes ali, né? Tem várias... Os personagens têm que lidar, o personagem principal, né, que tá aprendendo a ser um ser humano e tem que lidar com as perdas e tal, ele vai aprendendo com as coisas. Eu acho que foi o melhor anime que, assim, o que mais me impactou no quesito perda. Mas tem vários. Liz Vieira tá aqui há muito tempo, né, Liz? Sempre soube que seu canal ia ser gigante. É apenas o começo. Parabéns pela conquista. Minha pergunta é um pouco batida, mas fico curiosa. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, real ou fictícia, quem você escolheria? Tá... Eu acho que o Marco Aurélio, aquele filósofo rei estoico, né, que tem um livro Meditações, eu acho que seria ele. Eu gosto muito da ideia do Marco Aurélio de anotar as coisas, de fazer do diário, né, do próprio livro Meditações, que ele meio que tentava todo dia se convencer sobre as coisas. Eu queria conversar com ele para entender como ele teve essa ideia. Na época não tinha muitas pesquisas, né, estudos, enfim, mas ele já sabia o quanto é importante você escrever, repetir as mesmas coisas pra si mesmo o tempo todo, todos os dias. Então, Marco Aurélio. Vamos lá, qual anime você acha que aborda o tema saúde mental de forma mais realista? Tem vários também. Eu acho que Evangelion, principalmente na questão depressão, né? O Shinji. De fato, Evangelion, quase todos os personagens são abordados de forma psicológica, de maneira bem profunda. Então acho que é Evangelho. Rafa, te acompanha há um bom tempo, quando não tinha nem 50 mil inscritos. Seu conteúdo e sua didática são das coisas mais legais que eu já vi aqui. Sempre estou pensando e aprendendo algo novo pelo seu conteúdo. Obrigado pelo seu conteúdo. A pergunta é: qual tipo de personagem você gostaria que aparecesse para fazer um vídeo? Do tipo, digo, uma condição que você raramente viu ou ainda não apareceu. Olha que pergunta legal. Eu queria ver um personagem que ele tem um sonho e aí ele desiste do sonho e aí ele começa outra coisa, aí desiste de novo, aí no final ele acaba não conseguindo nada do que ele queria e não consegue nada que ele queria e mesmo assim se sente satisfeito. Esse personagem seria perfeito. É esse. Wendell Victor. Quais personagens você mais se inspira? Eu gosto muito do Erwin, tenho nada a ver com Erwin. Eu não sacrificaria um monte de gente. Não tem aquele estilo de liderança que ele tem, mas eu admiro bastante ele. Eu me inspiraria bastante nele. Faz sentido, né? Como é que eu tô querendo me inspirar e não tem nada a ver, nem concordo com ele. Mas eu gosto do... Vocês entenderam. Próxima pergunta. Eu sei que o nome do canal é Psicologia dos Animes, mas tem algum plano de abordar outras obras, tipo animações ocidentais ou games? Queria muito saber sobre Nier Automata, por exemplo. O game anime é construído praticamente sobre filosofias e psicologias. Olha, eu queria bastante falar sobre games, filmes. O que falta mesmo é tempo, né, pra assistir tudo, pra conseguir encaixar em referências bibliográficas, né, e tal. Mas eu queria fazer sim. Eu não vou dizer que nunca farei, mas é difícil. Mas eu não vou dizer que eu nunca farei. Mas eu queria. Pretende fazer um vídeo sobre Boa Noite Pum Pum? Acredito que o mangá é um dos mais psicológicos que existe, tendo tópicos super filosóficos. Já me indicaram muito esse mangá. Eu quero lê-lo. Vou separar um tempo pra ler ele. Inclusive, uma boa dica, eu vou colocar na minha lista de leitura pra esse ano. Então sim, pretendo fazer sim, tô curioso. Como você falou, é um dos mais psicológicos que existe, envolve vários aspectos, então eu quero sim fazer. Queria saber qual tipo de narrativa ou de personagens traz mais vontade de fazer um vídeo. Nós sempre pedimos os vídeos, mas agora eu queria saber de você. Qual a mensagem que você gosta de abordar e que tipo de personagem? Eu gosto de personagens introvertidos, de falar sobre introversão, sobre ansiedade social também, só que tem muitos, entre aspas, poucos personagens, né, que tem esse tema. E também eu gosto de falar de perdas, luto, adaptação à aceitação. Então são esses temas que eu gosto bastante. Se vocês verem os vídeos que eu falo sobre luto, aceitação, até introversão, vocês veem que eu tô mais animado nos vídeos. Luan Correia, queria muito que você fizesse um vídeo sobre Orange, como uma perda afeta todos ao redor. Olha que interessante. Eu nunca assisti Orange, mas aí pelo tema perda, né, já fiquei animado pra fazer. Vou dar uma olhada. Pergunta do Nicolas Demetrescu. Você pode fazer vídeos de Made in Abyss? Eu vi a primeira temporada desse anime. É um anime que ele se perdeu, porque esse que é o ponto. Porque assim, eu faço roteiros e aí entra outro anime no meio e aí eu tenho que encaixar outro no cronograma e eu posso fazer um vídeo só por semana.
E aí tem alguns animes, alguns vídeos que se perderam. E um deles foi de Made in Abyss, inclusive. Tem que colocar na lista pra fazer um cronograma e assistir de novo o anime pra fazer vídeo. Mas eu pretendo sim. Pergunta do Augusto013. Com toda a sua formação em psicologia, ter conhecimento mais técnico dessa área te faz enxergar as nuances das histórias e personagens diferentes? Digo, te faz ver uma obra com um olhar diferente, um novo significado? Eu acho que sim. E os autores de animes, geralmente, né, os melhores animes, os animes mais, vamos dizer assim, mais bem elaborados, costumam ter esse olhar mais sensível, né, com relação às emoções, as coisas fazem sentido de alguma forma. Então, sim, eu acho que eu olho com um novo significado, mas eu acho que muita gente já faz isso. Tipo assim, eu creio que o pessoal, todo mundo que clicou no botão inscrever, as 400 mil pessoas que fizeram isso, eu acho que de alguma forma veem da mesma maneira, veem os animes de uma maneira diferente. Com certeza. Gabriel Otaviano faz psicologia da série Supernatural. Supernatural, né? Imagina uma análise mental do Dean e do Sam. Seria legal, seria legal. Eu gostava dessa série quando eu era mais novo. Não sei se eu farei um dia, mas pode ser que aconteça, né? Gabriel de Holanda, quando foi que você percebeu que tinha muita psicologia para ser estudada em cada anime? O que te levou a fazer o canal? Com os meus amigos, quando eu falava sobre personagens e tal, eu sempre falava e conversava com eles de uma maneira mais profunda sobre o personagem, sobre os dramas que ele tinha, sobre os medos, enfim. Então eu vi os animes além das lutas, então isso que meio que me motivou a fazer esse tipo de conteúdo, tá? Então foi isso. Nicolas Rua, você acha que a psicologia, principalmente a clínica, pode ser substituída pela inteligência artificial em pouco tempo? Sou um adolescente que planeja cursar a fim dessa profissão, é minha paixão, mas temo de que possa ser um erro futuro seguir por esse caminho. Gostaria de pedir sua opinião, já que admiro muito seu trabalho. Parabéns pela meta atingida, você é demais. Então, Nicolas, pode ser que sim, não duvido. Eu acho que as IAs estão bem avançadas e à medida que o tempo vai passando, elas vão ficando mais avançadas ainda. Então, acho que muita coisa pode sim ser substituída. Não sei se totalmente, porque esse contato humano, as pessoas elas tendem a voltar ao natural, vamos dizer assim. Já viu aquela série Westworld, que o pessoal vive numa tecnologia absurda, mas eles anseiam por Velho Oeste, por coisas antigas? Então, acho que esse contato humano sempre vai ter. Pode ser que ela substitua em alguns aspectos. Totalmente acho difícil, mas eu não duvido de nada com relação a IA. Então é isso. O que te motivou a criar o canal no YouTube? Então, eu queria atingir mais pessoas e atingir um público que não conhecia muito psicologia assim, que é o público mais jovem. Eu pensava assim, muitas pessoas que vão me seguir talvez terão o primeiro contato com o psicólogo comigo. Então isso me motivava. Criava uma responsabilidade, né, um peso, vamos dizer assim, mas me deixava bem animado. Então acho que esse foi o motivo principal. Lucas Costa pergunta, por que nós importamos com a opinião das outras pessoas? Isso não faz sentido. Você se limita e não faz o que quer. No final você vai morrer assim como as demais pessoas e ninguém vai se lembrar do que você fez. Então, Lucas, perfeito isso que você falou no final. O problema é que evolutivamente o nosso cérebro foi feito para se importar com a visão dos outros, porque o importar com a visão dos outros não é algo ruim necessariamente. Tem a parte ruim que você acaba se limitando, né? Você não faz algumas coisas porque você fica com medo da visão dos outros sobre você. Mas esse medo da opinião das outras pessoas também faz você não tratar as pessoas mal. Você faz coisas boas, às vezes, para mostrar para os outros. Você se comporta de uma maneira agradável, uma maneira positiva, por causa desse medo de desagradar. Então, assim, tem um lado positivo também. Imagina uma sociedade onde ninguém se importa com o outro, ninguém se preocupa com o que o outro vai pensar. Seria um problema. É só você lembrar das pessoas tímidas. As pessoas tímidas tratam você muito bem, costumam tratar. Porque elas têm muito que você vai falar delas, então elas são pessoas agradáveis. É interessante esse pensamento de que todo mundo vai morrer, então pra que eu vou preocupar com a opinião dos outros? Mas isso é algo impossível de tirar porque tá meio que intrínseco, né, na nossa biologia. Mas é interessante você dizer isso para si mesmo, para você equilibrar, tá, as coisas. O estudo do comportamento humano, você precisa repetir todos os dias, praticamente. É como se fosse um aprendizado, tá? Você não pode simplesmente, recebi informação, agora já sei de tudo, já sei, nunca mais vou repetir. Não, você vai continuar repetindo, você vai ter que... É igual um aprendizado, você vai ter que repetir várias vezes. Celina França, parabéns, Rafael. Seu canal é incrível. Uma perguntinha, você tem alguma religião? Curiosidade. Sim, sou católico. Muita gente pensa que eu sou ateu, agnóstico, não tenho nenhuma religião, mas eu sou católico. Tá. Pergunta do Faz Galinho. O que seria esse nome, né? Rafa, tô começando um canal recentemente, mas tenho dificuldade para articular um turbilhão de ideias que eu tenho de uma forma entendível. Como você faz para construir seus vídeos de uma forma tão bonita e interessante? Então, quando eu faço um roteiro, ele não começa legal, ele começa um monte de rascunho de uma penca de coisa que eu vou
anotando. Então, eu vou assistindo os episódios, fazendo anotações, escrevendo literalmente, depois eu organizo o roteiro. Então, assim, uma dica que eu posso dar pra você é que comece escrevendo bastante, escreva, vai preenchendo páginas, e aí depois você tenta organizar. Porque, assim, você falou, turbilhão de ideias, né? É importante você ter essas ideias, mas o mais importante é você escrever. Você escreve uma coisa, aí no outro dia você escreve de novo, no outro dia você escreve de novo. Aos poucos, você vai escrevendo, vai relendo aquilo, e aquilo vai se aprimorando. Então, assim, o mais importante você já tem, que é um turbilhão de ideias. Agora, o importante é colocar isso em prática. É escrever todos os dias, certo? Alice, com qual personagem de anime você mais se identifica? Qual o seu anime favorito? Duas perguntas. Agora que eu vi. Eu acho que o Spike de Cowboy Bebop. Ele é aquele personagem que fala que as coisas não afetam ele e tal, mas ele é afetado por bastante coisa, bastante reflexivo. Só não tem os hábitos que ele tem, né? De fumar e tal, esses comportamentos compensatórios. O Midorima também de Kuroko no Basket. Chato pra caramba aquele personagem, né? Eu acho ele muito chato, mas eu me identifico com ele também. Meu anime favorito? Attack on Titan. Attack on Titan é o que mais gerou emoções em mim. Sem dúvida alguma. Marco Vinícius. Rafa, ser psicólogo lhe ajuda a lidar com os problemas da vida de maneira mais franca? Ou você pode ser abalado mentalmente pelos problemas, mesmo você sendo já da área da psicologia? Você já se pegou analisando alguém mentalmente, tipo, ela deve ser ansiosa? Sim, me ajuda a conhecer sobre... Conhecer sobre o comportamento humano não traz malefícios. É melhor viver sabendo do que não saber. Ponto. Então isso me ajuda bastante. Obviamente que eu não consigo resolver todos os problemas na minha cabeça. A diferença que eu tive depois de estudar psicologia foi eu consigo sair mais fácil. Eu não fico naquela espiral, vamos dizer assim, ou desesperançoso. Isso é algo que acontece, mas não fica por muito tempo. Acho que essa é a grande diferença. Mas o resto é igual, eu acabo tendo problemas igual todo mundo, ansiedade, enfim. Só não dura muito tempo. Esse seria a principal vantagem, vamos dizer assim. Júlia Aguiar, você tá há muito tempo no canal, se eu não me engano, né, Júlia? Sendo introvertido que antigamente tinha certa timidez, como é pra você ter chegado à marca de 400 mil inscritos? Antes... era complicado, porque eu ficava imaginando, sei lá, 5 mil pessoas viram o vídeo, 10 mil pessoas. E aí eu pensava, caracas, olha o tanto de gente, 10 mil pessoas viram minha cara hoje. Isso me dava um pânico, porque eu pensava, caraca, eles viram cada detalhe meu, Isso me gerava uma sensação ruim. Mas aí com o tempo, é o repertório, né, dessensibilização. O nosso cérebro se adapta a muita coisa. Então a gente se adapta, e eu me adaptei, hoje eu não tenho receio, mas ainda tem alguns resquícios. Alguns momentos ainda fico, né, aquela sensação, nossa, você não viu isso e tal. Mas não é mais como antes. Caroline Nunes. Caroline é um nome muito bonito. Carolina, acho incrível. Você evita algum assunto no canal? Pretende trazer mais mangás ou ficar mais nos animes? Recomendo o mangá de Battle Royale. São tantos personagens diferentes em situação tão crítica que é muito bom ver como cada um reage de forma diferente. Evitar algum assunto, não. Acho que de política, talvez. Porque política envolve vários vieses, pensamentos inconscientes, respostas automáticas. Então, é difícil criar um diálogo, um debate sobre política. Isso não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, por causa das reações emocionais, né? Então, as pessoas escolhem muito, usam muito a política mais como algo emocional do que racional. Por mais que digam que é racional, mas é totalmente emocional. É muito difícil ter um debate racional. Tem muita gente que consegue fazer isso e é louvável quando as pessoas têm um debate racional, mas a maioria é emocional. Então, por isso que eu acabo não trazendo muito aqui. Mas não evito falar em vídeos como do... Acho que já tá com Titan, falei algumas vezes. Do Lelouch também. Sobre mangás ou animes, não os dois. Inclusive, eu quero ler mais mangás, tá? Eu vejo muitos animes, mas eu quero ver mais mangás agora também. Eu vi que tem muitos mangás muito bons que não viraram animes, né? Você não iria produzir um vídeo discorrendo a respeito da psique da Yuno Gasai, Mirai Nikki? Sim, o Marcos é a lenda do canal. Ele é o reflexo da resiliência do canal. Ele tá mais de 400 dias pedindo todos os dias pra fazer um vídeo sobre a Yuno Gasai. E eu vou fazer, provavelmente no dia 500 que ele pedir, tá? Esse é meu planejamento. Então eu vou fazer. Raquel Guedes. Rafa, você vai trazer análise de Gachakuta pro canal? Provavelmente sim. Tô gostando muito do anime. Tem roteiro pra falar sobre o Rudo, sobre o anime no geral. Então... vai ter sim. Ana Luísa de Souza Leão. Sobre o que acha da área de psicologia? Me interessei pelo curso há um tempo atrás, por meio de seus vídeos. Contudo, tenho a impressão que todos à minha volta já estão fazendo psicologia. Dizem que em alguns locais, psicologia, sei lá, é a segunda concorrência, né? Só perde a medicina. Eu acho uma área muito boa, mas assim como todas as áreas atualmente, elas estão meio que... passando por uma metamorfose, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser que precise de mais psicólogos, pode ser que não precise tanto assim. Então é difícil fazer uma previsão agora. É uma área muito boa, eu acho que vai ajudar. Acho que todo mundo, todas as áreas tinham que ter um pouco ali de conhecimento de psicologia. Mas sobre o mercado, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu super apoio que você, se você realmente gosta, vai
faça e comece a se preparar já na faculdade, tá? Para quando você sair, você já ter um norte do que fazer. Davi Reze, parabéns, Rafa, de verdade. Queria lhe perguntar sobre o medo de fracassar e o medo de ser julgado. Eu realmente estou me distanciando do meu sonho por conta deles. Não sei mais o que fazer. Então aí, igual o colega perguntou mais no começo do vídeo, né? Se preocupar com a visão dos outros traz esse problema também, quando ela é excessiva, né? Você tem um sonho, provavelmente esse sonho, pela palavra que você citou, sonho, deve ser algo muito importante pra ti. E assim, tem vários estudos que mostram que a gente se arrepende mais de coisas que a gente fez do que não fez. Nesse caso, é uma inação, né? Você tá distanciando do seu sonho por causa de outro motivo. É bem provável que você se arrependa disso no futuro. Então pensa nisso, tenta racionalizar essa situação. Beleza, se eu não fizer meu sonho por medo de julgamento, no futuro existe uma grande chance de eu me arrepender disso. Então pensa nisso. Qual foi a importância dos animes na sua vida e por que se tornaram o tema central do seu canal? Como toda criança, adolescente introvertido, os animes meio que eram meu escape, né? Então eles era a representação, eu gostava de ser tal personagem, eu queria agir igual tal personagem quando eu era adolescente. Até hoje, na brincadeira. Então, foi muito importante. Animes como Steins Gate, Death Note, Durarara, esses animes marcaram minha adolescência. Isso é o tema central porque, como eu falei, é a melhor maneira que eu achei de conectar pessoas que talvez não tinham tanto interesse assim por psicologia. E aí meio que casou uma coisa com a outra. Roberta, qual personagem te marcou mais pelo lado bom e pelo lado ruim? Eu acho que Itachi. Itachi, sem dúvida alguma. O lado bom porque, teoricamente, né, o Itachi conseguiu manter a visão dele até o final. Ele conseguiu, mesmo a solidão, mesmo se isolando de todo mundo. Ou seja, de alguma maneira ele conseguiu controlar as emoções pra suportar a dor que ele tinha, né? Então ele conseguiu manejar isso muito bem. E o lado ruim, né, o que ele fez e a forma que ele agiu com o Sasuke, enfim. Faz sentido de alguma forma, mas de outra forma não faz sentido nenhum. Então acho que é o Itachi, mais contraditório. Mr. Martinez, senhor, se puder assistir e trazer que conteúdo de One Piece, tem bastante material, mas vale a pena. Há personagens muito bem construídos. A pergunta é, tem planos para One Piece? Tenho sim, inclusive em dezembro, se tudo der certo, vai sair. Esse mês também agora vai sair um vídeo aleatório de One Piece. Então, sim, tem muito conteúdo, mas tem muito episódio, então gera um trabalho maior, pesquisa, de encontrar pontos na história. É mais trabalhoso. Animes mais longos são mais trabalhosos. Mas eu tenho plano sim. Você pretende fazer um vídeo sobre o Yuno e depois sobre o Asta de Black Clover? Sim. Inclusive, eu me lembrei agora que você falou. Eu tenho que colocar na lista, fazer um mês, né, de Black Clover. Mas eu preciso planejar pra conseguir assistir os animes, assistir o anime e tal. Pode demorar um pouquinho, mas eu quero fazer sim. Daniel, como você faz pra escolher as obras que vão ser analisadas no canal? Tem algum cronograma ou é tudo aleatório? Não, tem um cronograma, tá? Geralmente, quando eu posto um vídeo, sei lá, o roteiro do vídeo saiu 3 meses antes. Então, assim, eu vou fazendo vários roteiros ao mesmo tempo. Eles demoram muito tempo pra serem produzidos. Agora, a partir desse mês, eu tô tentando fazer de animes mais atuais. Acabou o anime, eu tento fazer. Assisto o anime e vou fazendo roteiro enquanto isso. Mas geralmente eu gosto de um cronograma porque eu gosto de uma sensação maior de controle, das coisas mais previsíveis, enfim. Vocês sabem como eu sou, né? Tobito, qual o último livro de ficção que você leu? Ficção, eu acho que foi o Biblioteca da Meia-Noite. Livro incrível. Maravilhoso livro. Eu gostei também daquela da médica Ana Arantes, sobre pessoas que estão em cuidados paliativos. Também eu gostei bastante. Enfim, tem vários. Eu vou deixar uma lista qualquer dia desse. Clayton Silva, qual o tier você prefere? Itachi, Sasuke, Obito, Madara ou Shisui? E se o protagonista não fosse Naruto, qual desses o tier você gostaria e acharia legal de ver assumindo esse posto? Meu favorito é o Itachi, mas pra ser protagonista eu acho que seria o Sasuke. Seria muito interessante ver o Sasuke que quase não fala, que esconde uma penca de coisa, sendo o protagonista, ou seja, ele tendo que agir mais, ele tendo que se mostrar mais, salvar pessoas. Então eu acho que seria o Sasuke. Gabriel Lima, jogador, existe algum vídeo seu em especial no qual você assiste religiosamente para não esquecer o conteúdo ou aprendizado do personagem? Tem um vídeo do Shinsuke de Haikyuu, inclusive tem muita gente que assiste esse vídeo para relembrar. Então sim, tem alguns vídeos que eu vejo, o vídeo do... me fugiu agora o nome. Geto, Suguru Geto, sobre nojo. Nojo é uma emoção importantíssima, viu? E extremamente interessante de estudar. Tem alguns vídeos, tá, que eu faço isso. Antes eu tinha agonia de ouvir minha voz, hoje já pra mim é normal. Felipe Santos, tem algum personagem que você não gostou assistindo casualmente, mas passou a gostar após a análise? Acho que o Ayano Koji, de Classroom of the Elite. Quando eu vi o Classroom of the Elite, eu não gostei muito. Mas depois, falando sobre ele, eu fui entendendo mais algumas coisas, e vendo que faz sentido, e vendo também o tanto que ele deva sofrer também, eu comecei a gostar mais do personagem. Luiz Eduardo, você já teve vontade de refazer algum vídeo seu, ou fazer uma parte 2 depois de alguns anos? Sim, tem vários.
Eu fiz o do Kakashi recentemente, eu tenho vontade de fazer o do Naruto, do Sasuke, do Obito também. Nossa, eu queria fazer um gigante do Obito, muita coisa pra falar. Tem alguns, viu? Do Guts e do Grift era um objetivo que eu tinha, eu fiz, eu fiquei muito satisfeito com os vídeos que eu fiz do Guts e do Grift. Então tem alguns, Kaneki também, de Tokyo Ghoul, ou tá no meu radar. E eu acho que no futuro de Fullmetal também, creio eu. Cleo Barbosa, por que é tão apaixonado pela Croácia? Pra alguns isso é uma coisa nova, mas alguém já viu alguma coisa da Croácia no meu Instagram, que vocês podem ver lá, né? Ou em algum vídeo, alguma bandeirinha da Croácia, vocês viram, ou mencionar alguma coisa. Começou quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma hiperfixação pela Croácia. Quando eu era um garotinho, eu vi a bandeira e fiquei hiperfixado, não sei porquê. Comecei a estudar sobre o país, enciclopédia, eu era torcer pela seleção croata, qualquer esporte a Croácia eu torcia. E aí quando eu virei adulto, eu criei um Facebook, né? E no Facebook eu postava muita coisa sobre a Croácia. E aí muitos croatas começaram a chegar, falar comigo. Isso em 2014. Desde então, tenho amigos que são, sei lá, 10 anos que eu adicionei e converso. Depois eu viajei pra Croácia pela primeira vez e foi incrível porque eu vi os meus amigos, né, que eu conversei pelo Facebook e tal. E aí fiquei muito em casa de muitos deles, conheci famílias, os croatas são muito acolhedores. E aí aconteceu várias outras coisas, desde a ex-presidente da Croácia mandou mensagem a mim no Instagram, porque eu fiquei, vamos dizer assim, eu apareci em alguns jornais lá, por ser o brasileiro que gosta da Croácia. Se vocês colocaram meu nome no Google, Rafael e Hrvatska, né, que é Croácia, como se diz lá na Croácia, vocês vão encontrar alguns artigos sobre mim relacionado à Croácia. E aí eu conheci o Modric, né, que é o meu jogador favorito, consegui conhecer o técnico da Croácia, tirei foto com o Modric, com o técnico da Croácia, com os jogadores, enfim. Foi incrível. Namorei, minha ex-namorada era uma croata também. Então, assim, começou quando eu tinha 5 anos, quando eu vi a bandeira, e isso foi escalonando de uma forma que chegou hoje e faz parte da minha vida, né? Muita coisa que aconteceu na minha vida foi por causa da Croácia também. Enfim, curiosidade. Então é isso, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se quiserem mais vídeos dessa maneira ou de outras formas, me avisem, mandem mensagens que eu vou considerar, tá? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tenham uma ótima semana e é apenas o começo.